Glória a Deus. Aleluia. Amém. Nós estamos fazendo uma série de mensagens, né, sobre o livro de Jonas. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Jonas. Amém? Glória a Deus. Abrir sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 2. Glória a Deus. Amém? É lá já para o finalzinho do Velho Testamento. Eu espero que vocês tenham tido uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor. Eu espero que cada um de nós aqui tenha tido tempo para refletir sobre Deus, né? Deitar nossos olhos sobre essa palavra. E muito mais o Senhor quer falar conosco nessa noite. Amém? O livro de Jonas, no capítulo 2, fala assim, eu estou lendo, a minha versão é a NAA, Nova Almeida Atualizada, e vai aparecer ali também, eu acho. Ah, tá, é outra versão, mas é a mesma coisa. Livro de Jonas, no capítulo 2, no versículo 1, fala assim, olha, então Jonas, do ventre do peixe, ele orou ao Senhor, o seu Deus. E disse, na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu ouvistes a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e as correntes de águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas pesaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da presença. Contudo, olharei de novo para o seu santo templo. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que adoram ídolos vãos, abandona aqueles que lhe é misericordioso. Mas com voz de agradecimento te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. E o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Amém? Contextualizando aqui um pouquinho, a gente sabe que no capítulo 1, Jonas ele foi chamado para levar uma palavra do Senhor para os ninivitas. E o povo lá era um povo muito idólatra, era um povo conhecido pela crueldade dele, e ele já ficou meio assim, né? E era para ele se dispor e ir lá levar a palavra do Senhor. Mas o que ele fez? Ele se dispôs, é verdade, mas não para ir, para fugir. Né? Ele desobedeceu completamente o chamado do Senhor. E, ao invés de ir para Nínive, que era para onde ele tinha sido mandado, ele foi para Tarsis. Então, ao invés dele ir para cá, ele foi para cá, para um lugar completamente diferente do que era aquele que era para ele ter ido. E aí, o que acontece? Acontece que tem a tempestade no navio, e acontece tudo aquilo, e ele acaba sendo pedido para ser lançado no mar quando ele sabe que aquilo estava acontecendo pela desobediência dele. Então, ele acabou pedindo para ser lançado ao mar durante a viagem, né, enquanto eles enfrentavam aquela tempestade. Mas quando a gente lê essa passagem no capítulo 1, a gente vê que ele falou, não, então me lança no mar, mas ele não orou. Ele só falou, pega lá, me joga lá no mar. Ele não orou. E aí ele vai parar onde? Dentro da barriga de um grande peixe. Aí ele ora. Aí ele vai orar. E todo o desenrolar desse capítulo 1, ele vai nos levar agora ao capítulo 2, que foi esse que a gente leu, aonde a gente vai ver a oração de Jonas. Amém?
E eu queria que nessa noite, se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta, é bom. Eu queria que nessa noite a gente fizesse um passeiozinho por essa oração dele, versículo por versículo, para a gente ver o que o Senhor fala conosco, o que a gente pode aprender com essa oração de Jonas. Amém? O versículo 1, ele fala assim, olha, então Jonas, do ventre do peixe, ele orou ao Senhor, seu Deus. Antes, ele não tinha orado, não. Pelo contrário, estava uma tempestade, derrubando o barco, o mundo indo abaixo. O que ele estava fazendo? Dormindo. Não estava orando. E aí os marinheiros chegou lá, acordou ele, aconteceu aquilo tudo. Ah, então tá, me joga no mar, que o mar vai acalmar. Mas ele também não orou. E aí, quando ele vai parar lá dentro da barriga do peixe, aí lá ele está a sós com Deus, naquela situação, e o que ele faz? Aí lá ele vai orar. Jonas, na verdade, ele queria fugir, né, da presença de Deus. Ele queria fugir daquilo que Deus mandou ele fazer, ele queria fugir do chamado, ele não queria saber de ninivitas, ele não queria saber de nada, ele queria fugir daquela situação. Com certeza, a fama dos ninivitas era conhecida lá na região por todo mundo, e ele queria simplesmente fugir daquilo. Então, na mente dele, ele pensou, não, eu vou para lá, né? Eu vou para Tarsis, eu não vou para Nínive nem nada, Deus é tão busy que vai até se esquecer de mim e manda outro. Ele queria fugir. Mas eu quero ler com vocês aqui um versículo muito, muito conhecido no Salmo 139, no versículo 7, que fala assim. Amém? Salmo 39, no versículo 7. Para onde eu poderei, né? Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Ou para onde fugir da tua presença? Gente, ele poderia ir para Tarsis, ele poderia ir para onde ele fosse. Não tem como fugir da presença de Deus. Não tem como simplesmente, olha, eu vou simplesmente fugir, largar disso e vou para um lugar e eu acho que Deus nem vai me ver naquele lugar. Ele queria fugir, ele queria abandonar, só que, olha, não tem como. E eu gosto desse versículo quando fala assim, né, que se eu subir no mais alto monte, lá tu estás. Ou então, se eu descer lá no mais profundo abismo, lá ele também está. Ou então, se eu sair dessa órbita terrestre, isso não está na Bíblia. Se a gente sair dessa órbita terrestre e for lá para o espaço, ele também está. Então, não tem como fugir da presença dele. Mas ele queria fugir. Mas Deus pegou ele, colocou ele lá dentro da barriga de um peixe muito grande, que pode ser uma baleia, como pode não ser. E lá ele teve o seu momento a sós com Deus para orar. E uma coisa que eu aprendo com isso, e talvez algum de nós que estamos aqui, a gente vai se reconhecer um pouco nisso, é como muitas vezes a gente só deixa para orar numa situação de dificuldade. Enquanto tudo parece que está na nossa mão e parece que está no nosso controle, olha, Deus mandou eu ir para Nínive, olha, eu não vou. Amanhã eu levanto cedo, vou lá no cais, eu compro uma passagem, eu entro naquele navio. Ele foi lá, ele teve o dinheiro, ele comprou aquela passagem, ele entrou naquele navio, e o navio zarpou, não é que fala? Um navio zarpou, e estava tudo ok. E ele ficou lá dentro, o mar estava tranquilo, a viagem estava transcorrendo ótimo, me deu um soninho, vou deitar. Foi deitar, estava aparentemente tudo no controle dele. E até aquele momento, a Bíblia não nos diz que ele orou, que ele começou a pedir direção de Deus sobre aquilo ou sobre algo que ele estava fazendo. E a gente olha para ele e olha para a gente vê que muitas vezes a gente também não é muito diferente. Porque às vezes a gente só vai deixar para orar ao Senhor e clamar a Deus num momento assim como aquele de Jonas. Está certo que a gente não foi parar na barriga de um peixe. Gente, mas tem situação barriga de peixe na nossa vida que não é brincadeira. Tem muita situação barriga de peixe na nossa vida, não tem? Que você está lá dentro? Aí a gente vai orar, assim como Jonas fez. Porque quando não há mais solução, né? Quando não está no poder das nossas mãos, aí só é porque a gente tem uma mania de pensar que algumas situações estão no poder das nossas mãos.
Não está, essa situação está no poder das minhas mãos porque eu tenho dinheiro para resolver ela. Não, está tudo no poder das minhas mãos, está tudo controlado na minha vida, porque eu sempre tive saúde, eu sou uma pessoa de muita saúde, meu físico é muito bom, e eu nunca tive nada, na minha família ninguém teve saúde. E, de repente, você é atacado por uma enfermidade. E aí, aquela situação que parecia totalmente no seu controle, ela foge completamente do seu controle. E aí, muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, nós só deixamos para orar no momento que a situação foge do controle. A gente só deixa para orar no momento de dificuldade. Mas vamos seguir. Lá no capítulo 2, ele fala assim, no versículo 2, a gente está no capítulo 2 mesmo, mas no versículo 2 ele fala assim, ó, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Ele, até aquele momento, ele não tinha orado, ele não tinha pedido ao Senhor, e quando ele se viu naquela situação, ele começou a orar. E muitos de nós nos encontramos em situações, muitas vezes, desse jeito. Só quando o negócio aperta demais. Eu não estou falando que a gente não ora todo dia, né? Aquela oração, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa noite, abençoa minha família, abençoa meu serviço. Mas aquela que você vai mesmo para a presença de Deus e que a gente ora mesmo. E que a gente rasga mesmo o coração na presença do Senhor e que a gente fala mesmo com Deus. Eu li como que fala? Eu li um negócio num livro, esses tempos atrás, sobre oração, que falava assim, que a gente faz muitas orações técnicas. Aquela oração técnica para começar um culto, aquela oração técnica para levantar, aquela mais técnica ainda para deitar, né? Quando você vê, já amanheceu, você nem terminou aquela breve oração que você foi fazer deitado. Mas sabe de uma coisa? O Senhor tem misericórdia de nós. Assim como ele teve misericórdia de Jonas. E eu quero ler com vocês em Daniel 9:9. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 9, que fala assim, olha, ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão. E se alguém se reconhecer nessa última parte, pois nós nos rebelamos contra ele. Ao Senhor pertence a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele. E não é isso que muitas vezes nós fazemos? Nós nos rebelamos contra o Senhor, vivemos a vida do jeito que a gente bem entende, fazemos as coisas do jeito que a gente bem quer, do jeito que é, na verdade, bem aprazível, prazeroso para a nossa vida, e só quando tudo dá muito errado é que a gente vai para a presença de Deus. Mas sabe de uma coisa? A Ele pertence a misericórdia e o perdão. Mesmo quando nós agimos desse jeito, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós falamos com o Senhor, da maneira que muitas vezes nós falhamos, a Ele pertence o perdão, a Ele pertence a misericórdia. Efésios, no capítulo 2, do versículo 4, diz assim, olha, mas Deus, que é muitíssimo Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Ele é riquíssimo, não é que ele é rico. A gente entende quando a pessoa é rica, a gente pensa, é bem de vida, né? Aí se você fala riquíssimo, você entende que ele é muito rico. Então, ele não é rico, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo de misericórdia. E como a gente leu no livro de Daniel, nós falhamos, nós nos rebelamos contra ele, mas ainda assim ele tem misericórdia de nós, ainda assim ele contempla a nossa vida com seu perdão. Porque nós erramos e a gente só vai buscar o Senhor, muitas vezes, num momento de desespero. Num momento que parece que a situação não vai ter mais fim. E eu quero contar um testemunho aqui para vocês. Eu acho que eu nunca nem falei isso para o Renato, eu nem lembrava mais disso. Meu Deus, que vergonha. Todo mundo lembra que na virada do ano 2000 ia ficar, por causa do zero, né? Isso ia. Obrigada, amor. Bug do milênio. Gente, naquela época,
eu estava assim, eu não estava nem no mundo e nem na igreja. Eu simplesmente não estava, eu acho que eu não estava nada com Deus. Eu não estava na presença de Deus, eu não ia na igreja, muito raramente, mas eu também não estava. É da pior situação, eu não estava nem aqui, nem ali. E aí começou essa coisa em 1999, que o ano ia virar, que ia acontecer várias coisas. Obrigada. Que ia acontecer várias coisas, e que o mundo ia acabar, e que ia acontecer o fim do mundo, e profecias mil. E como eu estava com a fé em Deus, e com a vida em Deus, desse tamanho, minúscula, eu comecei a me preocupar com aquilo. Eu falei, gente, se Jesus voltar, eu estou desse jeito. Gente, o que vai acontecer? Tá bom. O que eu fiz? Na virada do ano, eu fui para uma igreja, que eu nem era daquela igreja, porque uma vizinha amiga minha me chamou, e eu passei a virada do ano inteirinho. Deus, se o mundo acabar, Senhor, não deixa eu ir para o inferno. Senhor, se o mundo acabar, Senhor, eu quero ir contigo. Mas eu lembro como se fosse agora. Eu lembro a roupa que eu estava vestida nesse culto. Gente, dentro do meu coração, até eu estava com vergonha de Deus. Eu só fui naquele culto com medo do mundo acabar e eu ir para o inferno. Eu só fui orar naquele culto porque eu estava tão sem fé naquele momento da minha vida que até as profecias mais absurdas do mundo já estavam falando mais alto no meu coração do que o Senhor. E eu fui para aquele culto. Mas o Senhor, a Ele pertence a misericórdia e o perdão. E eu fui contemplada com essa misericórdia e com esse perdão, porque a partir daquele dia, coisas foram acontecendo na minha vida, muitas coisas foram mudando. E aquela situação em que eu fui para a igreja e só orei a Deus por causa daquilo, aquilo mudou algo na minha vida. Porque até eu fiquei com vergonha de estar lá por isso. Eu não estava lá por Deus, eu não estava lá porque eu queria voltar para a presença do Senhor, ficar firme com Deus ou me arrepender de nada. Eu estava lá porque, se o mundo acabasse, eu queria que o mundo acabasse comigo dentro da igreja. Que diferença que isso ia fazer? Só porque eu estava dentro da igreja, só porque eu estava sentada no banco da igreja, isso não ia fazer muita diferença. Porque eu só estar aqui dentro, eu só estar sentada aqui dentro, não é isso que faz a diferença na nossa vida, não é só isso que vai te dar acesso ao céu ou à presença de Deus. Não é só essa cadeira, não é só abrir a porta e entrar aqui dentro. E assim como Jonas, só naquele momento de desespero dele, orou ao Senhor, eu também fiz isso. E eu imagino que talvez você, sentada no seu banco, já veio alguma coisa na sua mente, algum momento, em que você só orou ao Senhor porque a situação era desesperante. Mas, olha, não existe oração perdida na presença de Deus. Não existe oração perdida. Ele sabe que nós somos falhos. Nós nos rebelamos contra Ele, fazemos coisas horrorosas como essa que eu fiz. Mas Ele é rico, Ele é riquíssimo em misericórdia. E Ele teve misericórdia de mim, porque hoje eu estou aqui, eu estou na presença do Senhor, a minha família está na presença do Senhor, nós servimos aqui nessa igreja, nós fazemos tudo pela obra de Deus, nós fazemos tudo pelo Senhor, porque o Senhor um dia teve misericórdia de todos nós. Porque Ele teve misericórdia das nossas vidas. Então, mesmo que você ou esteja aqui hoje por esse motivo, ou já fez uma oração ao Senhor simplesmente por causa disso, olha, Deus tem misericórdia. E Ele tem perdão. Ele tem perdão para nos dar. Ele nos perdoa, Ele nos agracia com a sua misericórdia. E a nossa oração na presença do Senhor, ela não é vã. A nossa oração na presença do Senhor, ela não é falha. Porque Ele ouve ela, Ele mais do que ouvir o que a sua boca falou, Ele prova os intentos do nosso coração e como que a gente fez aquela oração. E Ele sabe o que precisa ser mudado na nossa vida. E Ele quer trabalhar na nossa vida para que isso aconteça. E lá no versículo 3, Ele vai falar assim, olha... Pois me lançaste nas profundezas, né, no coração dos mares, e
a corrente das águas me cercou. Todas as ondas, todas as tuas ondas e vagas, elas passaram sobre mim. Gente, quem aqui sabe o que é vagas? Ondas e vagas? Eu fiquei, gente, o que é isso? Eu fui procurar no dicionário. Onda é onda. Toda ondinha no mar, uma ondinha que faz na água do tanque é onda. E vaga é uma onda muito grande. Só que a gente, por não ser uma palavra usual, a gente costuma chamar tudo de onda. Né? Mas vaga é isso. Vaga é a onda que é muito, muito grande. E qualquer balancinho de água é uma onda. No mar, no rio, num balde que a água balançou e deu aquela ondinha, tudo aquilo é onda. E ele falou, olha, tu me lançaste nas profundezas, no coração dos mares. E as correntes de água me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Eu imagino que, nesse momento, quando ele caiu lá, acho que o peixe ainda não tinha pegado. Porque a gente tem a impressão que ele caiu, o peixe já veio, acabou que pegou ele. Mas ele passou um apertinho lá até que o peixe pegasse ele. Imagina aquela situação. Ele está lá, caiu naquele mar, todas aquelas ondas, É porque no mar aberto, então, a situação é muito mais drástica. Né? Existem pessoas que nem conseguem ir para mar aberto dentro de um barco, porque o balanço das ondas é muito grande. Então, imagina você lá, não é dentro de um barco, é lá no meio daquelas ondas. Então, ele falou o quê? Olha, ele reconhece que foi Deus que colocou ele naquela situação. Né? Ele falou, pois tu me lançaste nas profundezas. Foi Deus que lançou ele lá. E ele reconheceu que foi Deus que colocou ele naquela situação. Porque, às vezes, a gente só aprende em determinadas situações. A gente tem uma dificuldade, eu falo de mim, gente, eu tenho uma dificuldade, às vezes, para aprender as coisas. Parece que o trem está... Quando você vê o que é, você fala, não acredito, que o trem estava claro, tão claro como a água. Só que, às vezes, a gente não enxerga. Mas é porque o pecado, muitas vezes, cega os nossos olhos. A gente não está com a nossa vida espiritual ligada com Deus, a gente não está com os nossos olhos espirituais, eles estão completamente fechados, a gente não está vendo nada em situação nenhuma. E a gente não está naquela situação e precisa que Deus dê um saculejo na gente. E precisa que Deus dê uma balançadinha, uma sacudida, para que a gente aprenda determinadas coisas. Muitas vezes nas nossas vidas é assim, só que o que a gente faz? A gente foca no problema. Ah, porque isso está acontecendo. Ah, porque na minha família está assim, no meu trabalho está assim, na minha vida está assim, no meu casamento está assim, ou está isso, ou está aquilo. E a gente só foca naquilo que está acontecendo. Ao invés da gente focar em Deus e o porquê que Deus está permitindo isso acontecer na minha vida. E o que Deus quer fazer comigo através dessa situação. A gente não consegue ver muito além do problema. A gente não consegue ver muito além de 1 metro para frente da gente. A gente está tão envolto com aquele problema, a gente está tão envolto com aquela situação que a gente não entende nada, não percebe nada e os nossos olhos ficam como que completamente nublados. E a gente não entende o porquê de determinadas situações. Mas Deus, ali, dentro daquela barriga daquele peixe, Ele estava falando com Jonas. Ele estava tratando com Jonas. Ele estava falando no coração dele. Era uma situação fácil? Não era. Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, esse capítulo 12, ele fala muito sobre como Deus prova a gente, como um pai que nos ama, como Ele prova seu filho. E a verdade é que a gente não gosta muito de provação, né, gente? Seja em qualquer situação ou em qualquer coisa. E lá em Hebreus 12, 11, fala assim que nenhuma disciplina ou provação, né, ela parece ser motivo de alegria no momento. Na hora que você está passando aquela situação, não é motivo de alegria nenhuma para nós, mas sim de tristeza. E é verdade. Porque quando você está sendo provado e quando você está passando uma situação de dificuldade, estou tão alegre, estou passando tanta dificuldade.
Pelo contrário, a gente não vê ninguém falando isso, né? Parece sim de tristeza. Mas, só que mais tarde, porém, ela produz o fruto de justiça e de paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, aquela situação que a gente está passando, ou que você está passando hoje, agora, que você sabe aí no seu coração, Deus vai te ensinar algo com isso. Ele quer te ensinar. Ele quer nos provar, Ele quer nos ensinar, Ele quer que a gente aprenda. E, futuramente, aquela situação ela vai produzir um fruto na sua vida, e, através desse fruto, você pode produzir um fruto que vai beneficiar a vida de outro, por aquilo que você passou, pela experiência que você teve com Deus. Quantas vezes nós já não fomos edificados com testemunhos assim, que a gente ouviu de outras pessoas, e alguém chegou em você para contar um problema tão sério, tão difícil, você olha, eu já passei por isso na minha vida, e foi tão difícil, eu e minha esposa, eu e minha família, e essa situação, e você vai ser um canal de bênção na vida daquela pessoa, por algo que Deus fez na sua vida, numa situação tão difícil como aquela, porque a gente, às vezes, só aprende passando por determinadas situações. Porque a gente, muitas vezes, tem o nosso coração duro. E a gente não aprende, e a gente não olha, a gente não escuta, e a gente só olha para o aqui, só olha para o agora. E assim como Jonas acha que, olha, ou estou no controle da situação, eu quero saber, não quer nada, não, me joga no mar. E nem mesmo. Não, espera aí, gente. Me joga no mar, mas eu quero fazer uma oração ao Senhor primeiro. Ou mesmo antes de pedir que ele fosse jogado no mar. Senhor, uma oração de arrependimento, me perdoa porque eu fiz isso. O Senhor mandou eu ir para Nínive, eu fui para Tarso. O Senhor mandou eu ir para um lugar, eu fui para outro completamente diferente. E, às vezes, nem nessas situações a gente não vê. E foi preciso que uma coisa muito mais drástica acontecesse com ele, que foi ser lançado no mar e parar dentro da barriga daquele peixe. Então, lá no versículo 4, ele fala assim, olha, então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o teu santo templo? Então, ele começa a ver a realidade daquilo que está acontecendo. É o que aconteceu comigo aquele dia na igreja, na virada do ano. Aí eu comecei a ver aquela realidade e pensar, meu Deus, e se o mundo acabar mesmo agora, o que vai ser de mim? Né? Onde que eu vou parar? O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que vai ser de mim? O que vai acontecer? Então, ele começou a ver o que estava acontecendo na vida dele, aquela decisão que ele tomou completamente errada, o que aquilo causou. E se ele morresse, né, nunca mais, como profeta, fizesse a obra de Deus, fosse levar a palavra do Senhor para outras pessoas, para outros povos, como era o ofício do profeta, ou para o povo de Deus naquela época, ou para outros povos, como foi o chamado que Deus fez na vida dele. E ser um profeta e ter esse encargo tão grande, tão nobre de fazer isso, era algo tão imenso na presença de Deus, e, de repente, simplesmente, aquilo tudo ia desaparecer. E lá no versículo 5, ele fala assim, olha, as águas, elas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas, elas se enrolaram na minha cabeça. Ele está descrevendo lá que, gente, quem é que era de ir em escola dominical, muitas vezes já viu aquela imagem de Jonas dentro da baleia. Ele está lá dentro da baleia, sentado, tem uns quadrozinhos aqui no fundo, uma cadeira, uma mesinha. Como se aquilo, gente, tem quadro mostrando ele dentro da barriga da baleia, que é mais bonito que a sala lá de casa. Como se aquilo fosse assim, um spa de férias. Eu estou lá, estou sentado. Está meio frio aqui dentro, vou tomar um chá, tem uns quadrinhos bonitinhos ali na parede. Mas não era, não. Não era, não. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou. E as algas, elas se enrolaram na minha cabeça. Eu imagino assim, aquele afogamento, aquela coisa, aquele desespero. Era o que ele estava passando lá dentro. Né? É uma situação que é difícil de imaginar, a situação que ele passou lá dentro. Eu imagino que era escuro, que era fedido,
com certeza era úmido, não era uma situação nada agradável. E ele foi vendo tudo aquilo que estava cercando ele. Lá no versículo 6, ele fala assim, olha, eu desci até os fundamentos dos montes. Desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor, meu Deus. Amém? A situação era de morte. Ele não tinha mais o controle, não. Não era só pegar o dinheirinho, ir lá no cais, comprar a passagem, entrar no navio, fazer a malinha, e eu vou e está tudo certo, não. Agora aqui a situação estava totalmente fora de controle para ele. Mas o Senhor, que é riquíssimo em misericórdia, ele fez a vida dele subir da sepultura. Porque a situação que ele estava vivendo era uma situação de morte. Lá no versículo 7, ele fala assim, olha, quando dentro de mim desfaleci a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Sabe quando que ele lembrou do Senhor? Só quando a alma dele desfalecia. Porque enquanto estava tudo bem dentro do barco, enquanto as ondas não tinham batido do barco, enquanto o plano que ele tinha feito de fugir da presença do Senhor estava dando certo, aparentemente, ele não se lembrou do Senhor. Agora, quando tudo saiu do controle dele, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, aí eu me lembrei do Senhor. É ele que fala aqui no versículo 7. Aí eu me lembrei do Senhor e subiu a ti minha oração. Aí é que eu fiz uma oração ao Senhor. E subiu a ti minha oração no teu santo templo. E existe uma oração também de alguém que fez algo não muito certo na presença do Senhor. E quando ele estava lá fazendo e tramando as coisas dele, ele não pensou em nada, que foi Davi. Olha, gente, ele arquitetou os planos mais mirabolantes e pecaminosos que uma pessoa podia imaginar. Ele tentou mentir, ele tentou enganar, ele traiu a esposa, ele mandou matar o marido dela, ele fez tudo que fosse preciso. Ele teve aquele primeiro momento de tentação lá na varanda do palácio onde ele estava passeando, né? Só que ele não foi orar ao Senhor para que ele fosse livre daquela tentação. Ele não foi orar ao Senhor para que Deus ajudasse ele nas fraquezas dele, porque se ele tinha fraco em mulheres e aquela mulher era, né, agradável aos olhos dele, ele não foi pedir, ele não foi orar, não, ele foi atrás de concretizar tudo aquilo que estava na mente dele. E em momento nenhum ele lembrou de orar ao Senhor. Mas quando ele fez tudo o que fez e deu tudo no que deu, e o profeta Natan foi lá e falou com ele, aí ele escreve esse Salmo 151. Eu não vou ler aqui com vocês, não, o Salmo 151 todo, não, mas eu quero falar algumas coisas muito lindas que ele fala nessa oração. Ele fala, Senhor, compadece-te de mim. Apaga as minhas transgressões, porque foi isso que ele fez. Eu pequei. Eu pequei. Ele não foi fazer a oração ao Senhor só porque estava com medo de morrer e ir para o inferno. Porque ele sabia o que era a presença do Senhor. Ele sabia o que era estar, né, na presença do Senhor. E ele fez algo errado que ele sabia que era desagradável aos olhos de Deus. E verdadeiramente no coração dele, ele sentiu isso. E ele fez essa oração, ele falou, olha, eu pequei. Eu fiz o que era mal. Se você quiser ler em casa depois, o Salmo 51, você vai ler em maiores detalhes essa oração. Eu fiz o que era mal. Purifica-me. Não retires de mim o teu espírito. Ele teve lá seu momento de tentação, não lembrou de orar a Deus, não pediu a Deus, me livra dessa tentação, Senhor, me ajuda na minha fraqueza, nada, foi lá e fez o que quis. E não orou ao Senhor, e em momento nenhum só quis fazer aquilo que o coração dele bem desejava. Mas quando ele viu o que ele fez, e os desdobramentos de tudo aquilo, ele também foi para a presença do Senhor e fez essa oração. Mas na presença do Senhor, há misericórdia e perdão. Na presença do Senhor,
há misericórdia e perdão, porque, como a gente leu aqui, ele é riquíssimo em misericórdia. E mesmo que a gente se encontre nessa situação, e mesmo que você conheça alguém que possa estar vivendo uma situação dessa, há esperança, há perdão na presença do Senhor. Existe uma nova vida que a gente pode viver na presença de Deus. Às vezes a gente conhece alguém, não vou para a igreja não, porque eu estou assim, eu estou nessa situação, eu estou naquilo, e a pessoa, como se aquela situação que ela está vivendo, e aquilo que ela fez é tão feio que aquilo não tem perdão, e que aquilo não tem saída, eu não posso nem ir para a igreja, porque eu estou vivendo uma vida assim. Não. Existe misericórdia de Deus para a nossa vida quando nós erramos dessa maneira. Não é o fim. O diabo, ele quer dizer para nós que é o fim. Olha o que você fez. Mandou matar o marido da mulher, deitou com ela e ainda mandou matar ele. Olha o que você fez, olha a situação que você criou. Não tem fim, Deus não te perdoa. Não tem perdão, o que você fez foi horrível. Mas isso é o diabo. Isso é o diabo falando na nossa mente. Isso é o diabo tentando nos afastar completamente da presença do Senhor. Porque na presença do Senhor há perdão. E na presença do Senhor há misericórdia. E se a gente fizer como Davi fez, se a gente fizer como Jonas fez, e a gente for para a presença do Senhor, e realmente a gente se arrepender e dizer, Senhor, eu pequei, eu fiz o que era mal, me perdoa, eu me arrependo. Há perdão. E Ele quer nos perdoar. E lá no versículo, isso era no versículo 7, no versículo 8, ele diz assim, olha, e os que adoram os ídolos, eles vão e abandonam aqueles que lhes é misericordioso. Para Jonas, a gente tem uma mania de pensar, primeiro eu quero falar isso, a gente tem uma mania de pensar, muitas vezes, que ídolo é uma imagem. É algo que você faz uma oração por aquela imagem ou se prostra diante dela. Não. Ídolos são várias coisas. E Calvino ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E sabe o que era um ídolo no coração de Jonas? A segurança que ele queria ter para a vida dele. Gente, se vocês for ler o que os ninivitas faziam com as pessoas, o tipo de crueldade que eles cometiam com os outros povos, são coisas horrendas, são coisas terríveis, terríveis, terríveis. E talvez ele se sentiu inseguro. E, muitas vezes, o querer se sentir seguro e ter certeza da nossa segurança, aquilo acaba se tornando um ídolo dentro do nosso coração. Porque eu adoro a segurança que eu tenho, eu preciso de segurança para viver. E é aquilo, é a segurança que eu me agarro, é na segurança que eu sei que eu estou firmado, e você não percebe. Mas aquilo acaba se tornando um ídolo na nossa vida. Aquela necessidade de segurança, aquele desejo de segurança, seja de segurança física ou da segurança que o dinheiro dá, porque a gente sabe, não, mas é o dinheiro, né? Eu estou aqui nessa casa, estou firme, estou pagando meu aluguel aqui por causa do dinheiro. Né? Por causa do dinheiro que eu recebo, é o dinheiro que eu tenho, é por causa do dinheiro que eu estou na conta. E a gente vai criando pequenos ídolos dentro do nosso coração que vão ficando lá disfarçados de coisas normais. E a gente vai crendo naquilo que são ídolos vãos, a segurança é vã. Porque se o Senhor não vigiar a casa, né, em vão, você pode chamar a equipe de segurança, você pode pôr um cachorro na porta, um cerca elétrica no muro, você pode fazer o que for. Se o Senhor não cuidar, se não for pela proteção, é preciso? É preciso. Você tem que dormir com a porta fechada, você tem que fazer a sua parte, mas quando for deitar, não confia na segurança da fechadura da porta. Não confia só na segurança da cerca elétrica em volta do muro, mas confia na segurança que o Senhor te dá. Porque o dia que a gente passar por uma situação na qual a gente não tem essa segurança, a gente vai se sentir desesperado. Porque aquilo era tão importante, aquilo era um ídolo dentro de mim.
E eu não via dessa forma, porque a gente tem a impressão de achar que ídolo é só outras coisas. E o nosso coração é fábrica de ídolos. É a idolatria que a gente adora no dinheiro, é a idolatria que a gente adora na segurança, é a idolatria que a gente adora em várias coisas. Lá no capítulo, aí no versículo 9, ele fala assim, olha, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. E o que prometi, eu cumprirei ao Senhor. Eu cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, ele fez essa oração dele, ele prometeu ao Senhor, né? Agora eu vou lá em Nínive, agora eu vou falar, Senhor, eu vou lá e vou falar para eles aquilo que o Senhor me falou, e eu vou cumprir o que eu prometi. E uma coisa que não é incomum, gente, é em situações de risco, como a que ele passou, a gente fazer o quê? Votos ao Senhor. Promessas ao Senhor. Senhor, Senhor, se isso acontecer, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E a gente procura as coisas mais difíceis, que parece que é para falar assim, né? Nossa, eu estou muito firme mesmo, que eu vou fazer um trem muito difícil para o Senhor, e vai me dar. Lá em Provérbios 20, 25, eu não sei se eu passei essa... Eu acho que sim? Não? Desculpa. Lá em Provérbios 20, 25... fala, senhora, que é laço para o homem só refletir depois de fazer um voto. É laço para o homem. Sabe por quê? Porque lá naquela hora do desespero, muitas vezes você promete 1001 coisa. Quando o negócio acontece, você se vê enrolado naquilo que você prometeu. Então, esse versículo 9, ele nos ensina uma lição sobre, mesmo na hora do desespero, de uma situação como aquela que Jonas passou, a gente refletir bem sobre aquilo que a gente vai falar ao Senhor. Sobre o que a gente vai se propor ao Senhor a cumprir, ou um voto que seja que a gente vai fazer ao Senhor. E, muitas vezes, não é nem motivado, né, por um desejo do coração de agradar a Deus, não. É só mesmo para ver se você faz aquele negócio lá e aperta o Senhor com aquele voto que você fez, como se o Senhor fosse desse jeito, né? A gente ficasse lá apertando Ele, pinicando Ele com as nossas coisas, e Ele está lá de braços abertos para fazer aquilo que a gente está, né, com a nossa ideia, achando que vai forçar Ele a fazer. Então, Ele falou: mas com voz de agradecimento te oferecerei meus sacrifícios, e o que eu prometi eu cumprirei. E no último versículo, a gente já está terminando, o versículo 10 fala assim: e o Senhor falou ao peixe, e esse vomitou Jonas da terra. Aqui a gente vai entrar no versículo 3, se você quiser saber os desdobramentos do versículo 3, venha semana que vem, para você saber do capítulo 3. Você vem a semana que vem para você ver os desdobramentos do capítulo 3. Mas, para encerrar, eu quero dizer para você que Cristo, Ele é o nosso socorro, no meio de situações tal qual essa de Jonas. Ele é o nosso socorro. Olha, não importa o que a gente fez, foi algo tão feio, foi algo tão terrível. Ele é o nosso socorro. Ele tem perdão, Ele tem misericórdia. Que a gente possa entrar na presença do Senhor e orar ao Senhor. Olha, eu estava sentada ali no meu banco e eu pensei comigo mesmo: Senhor, eu não quero oferecer ao Senhor somente orações de desespero. Eu não quero oferecer ao Senhor só isso. Eu não quero oferecer ao Senhor somente orações aonde a qual eu me vejo desesperada. E nos outros dias eu só faço aquela oração técnica de obrigado, Deus, pelo dia, obrigado, Deus, pela noite, abençoa o dia, abençoa a noite, não deixe faltar comida, amém, glória a Deus. E quando a coisa aperta, aí eu vou orar mesmo ao Senhor. Eu não quero oferecer ao Senhor somente orações de desespero. Você está desesperado? Existe esperança no Senhor. Vá na presença do Senhor em meio ao seu desespero. Mas também não vá à presença do Senhor só quando você estiver passando por algum desespero tão grande na sua vida. Porque orar, estar na presença de Deus e falar com Ele, ter comunhão com Ele, é algo que nós cristãos deveríamos fazer todos os dias.
Não só se estamos desesperados, não só se está faltando alguma coisa na nossa vida. Tem uma oração muito linda para terminar, que eu quero ler com vocês, em Êxodo 33. Eu acho que eu dei esse versículo aí para você, pastor. Êxodo 33. Moisés estava lá levando o povo, né? Para atravessar aquele deserto. E ele faz uma oração tão linda, tão linda. Êxodo 33, a partir do versículo 13. Começa lá no 12, mas a gente vai ler do 13. Né? O tema fala assim, ó, Moisés roga a Deus a sua presença. Ele fala, olha, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, eu rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho. Porque Jonas, ele queria saber do caminho dele. Deus falou o caminho dele para ele, mas ele não quis saber, não. Não, o meu caminho é o contrário, eu não vou para Nínive, não, eu vou para Tarsis. Para que eu te conheça e ache graça aos seus olhos. Porque ele queria saber qual era o caminho do Senhor, e ele também queria conhecer o Senhor. Ele pediu isso ao Senhor na oração dele. Né? E considera que essa nação é o teu povo. E respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Como? Como que a gente vai saber se achou graça aos teus olhos, Senhor, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo e todos os povos, de todos os povos da terra? Gente, essa oração de Moisés é uma oração muito linda. Ele queria saber qual que era, né, a vontade do Senhor, qual que era o caminho que o Senhor tinha para eles. Mas ele queria que o Senhor fosse com eles, porque ele queria conhecer eles. E, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Olha, Deus falou para Jonas, vai para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Não, se Deus não for comigo, até melhor, porque ele já me deixa lá e eu nem me preocupo com isso. Lá eu vou vivendo a minha vida, arrumo um servicinho lá e vou... Não, Senhor, não é isso que nós queremos. O desejo do nosso coração, Senhor, é que o Senhor esteja conosco. E em qualquer decisão da nossa vida, Senhor, que o Senhor seja, meu Pai, o primeiro lugar. Que o Senhor vá conosco, que o Senhor esteja conosco. Aí no seu lugar onde você está sentado, ore ao Senhor nessa noite. Ore ao Senhor se você está desesperado. Se você não está desesperado por situação nenhuma, ore ao Senhor. Ore ao Senhor em todo o tempo. A palavra de Deus diz para a gente em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5,16, orai sem cessar. Orai sem cessar. Então diga para o Senhor aí onde você está, Senhor, eu não quero te oferecer apenas orações de desespero, Senhor, mas eu quero oferecer a Ti, Senhor, todas as minhas orações, a minha vida. Eu quero ter comunhão contigo, Senhor. Me perdoa, Pai, me perdoa, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa se nós temos sido, ó Pai, muitas vezes tão ingratos, ó Deus. Tão ingratos contigo. Se muitas vezes, ó Pai, nós temos entrado na Tua presença, Senhor, somente para pedir, para buscar algo que a gente quer ou precisa. E nos demais dias, ó Deus, a Sua presença não significa nada para nós. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa. Eu sei que o Senhor é rico em misericórdia e que há perdão na Tua presença. E nós queremos, ó Pai, ter uma vida de comunhão contigo. É esse o desejo do nosso coração, o desejo da Tua igreja, Senhor.
Nós queremos, ó Pai, ter uma vida, Pai, íntima com o Senhor. Orando a Ti, meu Deus, em todo o tempo. Senhor, se nós não pudermos, ó Pai, estar num quarto separado, mas se estivermos dirigindo, mulheres, se nós estivermos lavando uma louça, limpando uma casa, lavando um banheiro, que você vai ficar lá 15 minutos, lá naquele banheiro, lavando meia hora. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Uma oração de adoração ao Senhor. Uma oração de agradecimento. Uma oração de busca da presença de Deus na sua vida. Não é porque a gente está fazendo o serviço doméstico que a gente não pode pedir a presença de Deus na nossa vida. Não é porque a gente está no trabalho que a presença de Deus não está conosco, porque ela está conosco em todos os momentos. A presença do Senhor está conosco em todos os momentos. Ensina-nos a orar como devemos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a orar. Nós te agradecemos, ó Pai, nessa noite, pelas orações respondidas que o Senhor tem, ó Pai, respondido nas nossas vidas, a cada um aqui nessa igreja, a cada um dos meus irmãos que está aqui, que está ouvindo essa mensagem. Obrigada, Senhor, porque muitas vezes nós entramos na Tua presença e somente pedimos coisas, ó Pai, e o Senhor, que é rico em misericórdia, nos atende, nos ouve, porque o Senhor nos ama, porque o Seu amor é imenso. Nos perdoa, Senhor. Ensina-nos a orar, que o nosso coração, ele possa ter o desejo de estar na Tua presença, que nós possamos, ó Pai, sentir o nosso coração arder, ansiar, ó Deus, pela Tua presença, num dia comum, num dia qualquer, num dia normal das nossas vidas, que nós possamos buscar Tua face, Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa noite de sábado, orando a Ti, buscando a Tua face, buscando a Tua presença. Senhor, que essa palavra, ela, que não fique só nessa hora e meia, 2 horas de culto, não, Senhor. Que essa palavra, ela perdure nas nossas vidas no decorrer dessa semana e continue falando no nosso coração, ardendo no nosso coração, agitando a nossa mente para que a gente possa perceber aquilo que temos feito, que não temos feito, naquilo que temos falhado, naquilo que nós precisamos melhorar na Tua presença. Que o Teu Espírito Santo seja o nosso auxílio nessa hora. Fala conosco, ó Deus, a cada dia. Que a palavra do Senhor, lançada neste lugar, ó Pai, nessa noite, encontre um bom terreno no nosso coração. Que ela não caia em meio a pedregulhos, que ela fica lá um pouquinho, mas como não tem vida, não tem água, não tem nada, ela não frutifica. Que ela caia num bom terreno, que o nosso coração, ó Pai, seja um bom terreno para a Tua palavra. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós exaltamos ao nome do Senhor nessa noite. Adore ao nome do Senhor dessa noite. Glorifica o nome do Senhor aí onde você está. Agradeça a Deus. Se você está precisando de algo, peça também, porque você está na presença do Pai, Ele é seu Pai. Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe do que você precisa. Peça. Peça a Ele, porque Ele é seu Pai e Ele cuida de nós. Ele sabe das nossas necessidades. Peça a Ele, clame a Ele, adore a Ele, exalte a Ele, agradeça a Ele. Que nós possamos viver uma vida, meu Pai, de comunhão com o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia.